Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. E hoje vamos continuar falando sobre concordância verbal. Vamos ao 12º caso. Então, lembrando que concordância verbal, a gente não pode esquecer da regra geral. Concorda em número, em gênero e número. Tá? Se for mais perto, se ele estiver no singular, fica no singular. Se estiver no plural, fica no plural. Essa é a regra básica, gente. São poucas exceções que nós temos, é isso que nós estamos verificando nas nossas aulas aqui. Tá? Concordância com os pronomes relativos. Se o sujeito da oração é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente, porque a gente não sabe ainda o que é o que. Né? O que ele vai estar substituindo alguém, é um pronome. Ele está ali para não repetir o mesmo sujeito. Então a gente tem que olhar o que vem antes. Não gastava ele as horas que lhe sobejavam do exercício do seu laborioso ministério numa obra do Senhor? Que lhe sobejavam. Por que sobejavam? Porque isso está concordando com horas. Então não gastava ele as horas que lhe, esse que está substituindo a palavra horas. Então, se horas está no plural, o verbo fica no plural, ok? Vai concordar com o sujeito, tá bom? Próximo caso. Se o antecedente do pronome relativo funciona como predicativo, lembra, predicativo é porque tem um verbo de ligação no meio, fica a dica. O verbo da oração adjetiva pode concordar com o sujeito de sua principal ou ir para a terceira pessoa. Sou eu o primeiro que não sei classificar este livro. Que não sei. Verbo sei. Está concordando com quem? Eu. Então, sei é a conjugação do verbo ser através da primeira pessoa. Então, ele está concordando com o pronome. Fui o primeiro que conseguiu sair. Fui o primeiro. Fui. Nós temos aí um sujeito oculto, eu. Eu fui. Eu fui o primeiro que conseguiu sair. Conseguiu está na terceira pessoa do singular. Ou seja, ou eu concordo com o sujeito, ou não. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular, independente do sujeito. Fica a seu critério. É de rigor a concordância do verbo com o sujeito de ser nas expressões de tipo sou eu que, és tu que, foste tu que, são expressões. Nesse caso, era a prática da língua até fim do século XVIII usar o artigo como antecedente do pronome relativo. Sou eu o que vai fazer isso, é ela a que vai fazer aquilo. Olha os exemplos. Não fui eu que o assassinei, foste tu que me buscaste. Vai depender do pronome que está aparecendo para eu saber qual é a melhor conjugação do verbo. E se ocorrer o pronome quem, o verbo da oração subordinada vai para a terceira pessoa do singular. Qualquer que seja o antecedente do relativo ou concorda com este antecedente. É o mesmo caso que a gente vê agora. Ou concorda com o mais próximo ou fica na terceira pessoa do singular. Só uma correção, gente, quando eu falei aqui dos casos, né, estou na letra E, eu acabei por acidente pulando a letra B aqui. Vamos ver a letra B. Se o antecedente do sujeito que for um pronome demonstrativo, o verbo da oração adjetiva vai para a terceira pessoa. E só para ressaltar, no caso aqui, pronome demonstrativo, ele normalmente aqui, repara, aquele, aquela, ele já dá uma ideia de distância, né? Então, lembra sempre disso, né? O uso dos pronomes demonstrativos, eles trabalham muito com a questão da distância. E se a distância vai trabalhar com a terceira pessoa, né? Já não é algo próximo, então não são eu, tu, não são interlocutores próximos a você. Para interlocutores distantes, normalmente utilizamos a terceira pessoa do singular, ok? Fica a dica. Letra F. Em linguagem do tipo 2, que, o verbo da oração adjetiva pode ficar no singular, concordando com o seletivo 1, ou no plural, concordando com o termo sujeito no plural.
Exemplo. Este era um dos que. Mas se doíam do procedimento de Dr. Leonor. Este era um dos que mais se doíam. Repara com que ele está concordando aqui, tá? Mais se doíam. Tá concordando com o que? Dos mais. Dos que mais. Plural aqui, ó. Então ele vai para o plural. Olha o segundo exemplo. Um dos nossos escritores modernos que mais abusou. Um dos nossos escritores. Está concordando com o número 1. Por isso ficou no singular. Ok? Então, se for com sentido de expressão e estiver no plural, ele vai para o plural. Se for com sentido de número, ele fica no singular. É relativo a singular. Não esqueça disso. Concordância com os verbos impessoais. Nas orações sem sujeito, o verbo assume a forma da terceira pessoa do singular. Há vários nomes aqui. Deve haver 5 premiados. Então, repara que são expressões que não têm sujeito. Então, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Ok? 14º. A concordância com o verbo dar e sinônimos aplicada a horas. Se aparece o sujeito relógio com ele, concorda com o verbo da oração. O relógio deu 2 horas. O relógio. Ele é o sujeito. O relógio. Singular. O relógio deu 2 horas. Agora, quando ele concorda com o sujeito expresso pela expressão numérica, como no exemplo, no relógio deram 2 horas, expressão numérica no relógio. O relógio não está fazendo a ação, é o tempo que está fazendo a ação. E a ação aqui se dá em horas. Mais de 1, 2 horas, o verbo vai para o plural. 15º. Concordância com o verbo na passiva pronominal. A língua padrão pede que o verbo concorde com o termo que a gramática aponta como sujeito. Então, alugam-se casas. Muita gente às vezes erra isso em prova de concurso. O certo é aluga-se casas. Eu vou concordar com o sujeito. Quem está sendo alugado? As casas. Elas estão no sujeito. Elas são o sujeito. Casas, plural. Alugam-se casas. Vendem-se apartamentos. Fazem-se chaves. Então, vai concordar com o sujeito. Se está no plural, vai para o plural. Ok? 16º. A concordância na locução verbal. Havendo locução verbal, cabe ao verbo auxiliar concordar com o sujeito. Verbo auxiliar. Isso é uma coisa muito comum no linguajado brasileiro. Ele costuma usar muito verbos auxiliares na construção das suas frases. Bem sei que me podem vir. Olha a locução verbal. Podem vir. Um vai estar com a conjugação do tempo. O outro vai estar no infinitivo. Bem sei que me podem vir com 2 objeções que geralmente se costumam fazer. Olha aí, nós temos 2 exemplos de locução verbal. Podem vir, costumam fazer. Então, podem vir. Bem sei que me podem vir com 2 objeções. Então, o que podem vir? 2 objeções. Então, ele é que está sendo o concordante aqui. Está no plural, por isso, podem vir. Quem é o verbo principal? Vir. Quem é o verbo auxiliar? Poder. No caso aqui, ele vai ser flexionado a nível de número. Podem vir. 2 objeções que geralmente se costumam fazer. Também vai estar relacionado com essas 2 objeções. Né? Então, costumam está concordando também com objeções. Costumam fazer. Costumam é que está sendo flexionado. Fazer, que é o verbo principal, fica no infinitivo. Se considera costumar fazer como 2 verbos principais, sem que haja locução verbal, o costumar terá como sujeito a segunda oração, que considerada materialmente vale como substantivo do número singular. Não se costuma punir os erros dos súditos. Olha lá. Costuma fazer como 2 verbos principais. Não se costuma punir os erros dos súditos sobre a efígie venerável dos monarcas. Não temos 2 verbos aqui. Temos? Temos.
costuma punir. Então presta atenção. Não se costuma punir os erros dos súditos. Tá? Então presta atenção na regra. Se considera costumar fazer como dois verbos principais, sem que haja locução verbal, o costumar terá como sujeito a segunda oração. Então olha lá. Não se costuma punir os erros dos súditos. Os erros dos súditos é a segunda oração. Tá? Então, vem como substantivo do número singular. Por isso ele ficou aqui no singular. Ele está concordando com essa segunda oração. Ok? Não se costuma punir. É uma expressão, gente. Eu não estou avaliando aqui o verbo. Costuma punir aqui é uma expressão verbal. Uma locução. Né? Então, é por isso que ela ficou no singular. Ela não foi para o plural. Ela não está concordando com o restante da frase. Ela está fazendo uma expressão que independe do tempo. Ela fica no singular. Ok? 17º. A concordância com a expressão não. Não, nunca ou senão. O verbo concorda com o sujeito que se interpõe na expressão exceptiva não, senão ou não mais que. Ao aparecer o dia, por quantos olhos podiam alcançar, não se viam senão cadáveres. Então, a concordância com a expressão não, nunca vai acontecer quando a expressão não, senão. Ao aparecer o dia, por quantos olhos podiam alcançar. Não se viam senão cadáveres. Olha lá, concordância com a expressão não e senão. Ao aparecer o dia, por quantos olhos podiam alcançar, não se viam senão cadáveres. O que não se viam? Os olhos? Não. Cadáveres. Está mais próximo. Plural, vai para o plural. O mesmo ocorre com não, nunca, mais que ou mais do que. Não se viam mais do que cadáveres. Não se viam. Ver, no caso aqui, está concordando também com esse segundo momento da oração, cadáveres. Tá? Então, mais do que, ele está sendo um elo conectivo apenas. E o verbo vai concordar com esse substantivo ao qual ele está se relacionando. Ok? Basta isso. 18º. A concordância com títulos no plural. Geralmente se usa o verbo no plural. Por isso, as cartas persas, repara que está com letra maiúscula. Tá? É um título, é um documento importante. Anunciam o espírito das leis. Tá? Então, fica no plural. Com o verbo ser e predicativo no singular, pode ocorrer o singular. As cartas persas é um livro genial. É um verbo de ligação. Que é um predicativo? Um livro genial. Nesse caso, como o verbo ficou no singular, ele não está concordando com o documento aqui. Com o nome no plural, nome do documento no plural. Ele está concordando com o documento. As cartas persas, tudo isso é um livro. É o título de um livro. Um título, um livro, fica no singular. Então depende do contexto que você está analisando. Ok? Concordância no aposto. Quando há um sujeito composto que seguem como apostos, expressões de valor distributivo como cada um, cada qual, o verbo posposto a tais expressões concorda com elas. Pai e filho, cada um seguia por seu caminho. Apesar de ter um sujeito composto, pai e filho, cada um, já está dizendo a expressão, cada um. Ou seja, eu tenho que separar a minha interpretação aqui. Então, se é cada um, seguia. Tá? Presta atenção, existe um sujeito composto, mas existe uma expressão entre o sujeito composto e o predicado. Cada pai e filho seguiam por seu caminho. Presta atenção. Pai e filho seguiam por seu caminho. Pode ficar no plural aí? Pode, não tem nada. Pai e filho seguia por seu caminho. Também pode, só que fica complicado a compreensão, mas existe.
Mas quando eu coloco pai e filho, cada um segue por seu caminho, o seguia, no caso aí, cada um seguia por seu caminho, esse verbo vem anteposto a essas expressões. Dá-se normalmente a concordância no plural com o sujeito composto ou no plural. Não era possível que os aventureiros tivessem cada um o seu cubículo. Então repara, o cada um aqui veio depois do verbo. O verbo está diretamente ligado com o sujeito. Ó, os aventureiros tivessem. Os aventureiros sujeito tivessem predicado verbo. Concorda diretamente com o sujeito. É diferente daquele primeiro exemplo, pai e filho, cada um seguia por seu caminho, porque o verbo está depois da expressão cada um. Então ele não está diretamente ligado ao sujeito composto pai e filho. Por isso, cada um é singular, por isso ficou no singular. Se o verbo estiver diretamente ligado ao sujeito e esse sujeito for plural, o verbo fica no plural. Ok? 20º caso. A concordância com haja vista. Mesma coisa. Quando vê esses tipos de expressões, galera, é uma expressão, ela é invariável. Fica logo a dica. Expressões, elas são invariáveis. Tá? Não muda o número, não muda o gênero. Tá? Elas nunca vão mudar, não hajam vistas, não tem, haja vista, tanto no singular quanto no plural. Tá? O valor de veja é ter invariável verbo, qualquer que seja o número do substantivo seguinte, como eu acabei de falar. Tá? Haja vista as tangas, haja vista dos elos que eles representam, sempre vai estar no singular, tá bom? 21º. A concordância do verbo com sujeito oracional. Fica no singular o verbo que tem por sujeito uma oração, que, tomada materialmente, vale por um substantivo do número singular e do gênero masculino. Parece que tudo vai bem. Cá não se usa as noivas andarem a namoriscar a surdina. Cá não se usa as noivas. É bom que compreenda estas razões. Então, vale por um substantivo do número singular e do gênero masculino. Tá? Repara que eles ficavam, ó. Cá não se usa as noivas andarem a namoriscar a surdina. É bom que. Então, repara que está tudo no masculino aqui. Tá? É uma regra. Tá? Permanece no singular o verbo que tem como sujeito duas ou mais orações coordenadas entre si, que Sócrates nada escreveu e que Platão expôs as doutrinas de Sócrates é sabido. Apesar de ter a conjunção e, que dá a ideia de soma, porém existe o pronome relativo que está relacionado a um sujeito. No primeiro caso, está ligado a Sócrates, no segundo a Platão. E ambos fizeram coisas parecidas. Por isso, colocou-se sabido. Tanto um quanto o outro fez aquilo. Em épocas diferentes, mas conseguiram fazer. E fizeram distintamente. Então, por isso foi avaliado de forma singular. Concordância nas expressões de porcentagem. É aquele negócio. Se eu concordar com um número, se for mais de um, vai para o plural. Se eu for concordar com sentido, aí eu tenho que ver. 30% do Brasil, singular, assistiu à transmissão dos jogos na Copa. Assistiu, concorda com Brasil. 30% dos brasileiros, então olha lá, dos brasileiros, plural, o verbo vai para o plural. Eu não estou concordando com a parte numérica, eu estou concordando com o sujeito. Se ele está no singular, fica no singular. Se foi para o plural, fica no plural. Ok, galera? Até a próxima.